Olá, meus amados amigos ouvintes da Palavra de Deus, seja bem-vindo a mais um comentário bíblico. Hoje um dia muito especial, 1º de fevereiro, e vamos estar fazendo esse comentário aqui acerca da Palavra de Deus, certo? Sem muitas demoras, eu quero começar fazendo a leitura inicial, a leitura de base para o nosso comentário de Mateus capítulo 5, a partir do versículos de 27 a 48. Hoje nós vamos estar trabalhando sobre o tema bases fundamentais do estilo de vida evangélico, certo? E eu aguardo você durante toda a nossa programação para estarmos interagindo. Diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e o lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aqui é o nosso texto de base. Quero agradecer o irmão Antônio Carlos por estar junto conosco, o Leandro JV também por estar nos acompanhando nesse momento. Deus continue a abençoar vocês. O Maicon Medeiros, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. E aqui vamos estar comentando a partir dessa questão do adultério. Uma das coisas fundamentais na vida evangélica e que faz a diferença entre o evangélico e o não evangélico é a questão da prática do adultério. Pelas Escrituras, nós descobrimos a nossa função e a nossa obrigação de manter a pureza sexual, a pureza na vida conjugal. Ou seja, o homem se reserva para a sua mulher, a mulher se reserva para o seu marido e não faz essas banalidades e trivialidades que hoje se vê cada vez mais sendo ventilada em solo brasileiro por conta das mídias imorais que nós temos. E a primeira coisa que o texto começa a combater é a ideia do olhar malicioso, aquele que olha para uma mulher com intenções impuras. E algumas pessoas acham que é uma coisa que está simplesmente atrelada ao olhou e ali começou a maldade independente da situação, e não era. Esse texto, quando ele foi escrito numa visão de há quase 3.500 anos, 4.500 anos atrás. Então, é uma visão muito antiga. E nessa cultura, as mulheres se vestiam cobrindo da ponta do pé até o alto da cabeça. Dentro da cultura judaica, muito parecida com o extremismo da cultura islâmica, as mulheres se cobrem completamente, deixando muito pouco do seu rosto aparecendo. Então, numa cultura daquela, um homem olhasse para uma mulher com intenções impuras no seu coração, é porque ele era um tarado, ele era um animal, um maníaco, um cara assim descontrolado, porque uma mulher coberta com a roupa daquela largura, suscitar esse tipo de desejos maliciosos no seu coração, ele deveria estar mesmo possuído por um demônio. Diz até que tem um com o nome de pombagira, que eu não sei nem se existe essas coisas, mas tá lá. Diz que tem um demônio com esse nome que faz esse tipo de ação na vida das pessoas. Então ele deveria estar muito tomado pela imoralidade. O Herbert Pereira, seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico. Então, veja, na cultura de 2000 anos atrás, a mulher se vestia muito bem. Não é como na cultura brasileira, que você, para ver mulher nua, basta sair na rua. Não tem muita dificuldade. E o que esse texto aqui está apontando é exatamente nessas questões. Não é você estar sendo provocado ou estimulado, é você dispor o seu coração para buscar a imoralidade, é dispor o seu coração para buscar a prostituição. É você não vendo caminhos, mas ainda assim, pela sua mente corrompida, você busca fazer isso. Iraci Cortez, seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo. Essa é a primeira questão. Então o Senhor vem nos dar esse primeiro norteamento, que a vida evangélica, ela deve ser tomada por esse sentimento de policiar da visão, porque aí é onde entra a concupiscência dos olhos, que é a prostituição dos olhos.
não é? A concupiscência da mente, que é a prostituição, ou corromper com imoralidade a sua mente e os seus olhos. O próximo texto que nós lemos fala: se o teu olho te faz pecar, arranca e o lance de ti, porque é melhor que entre na vida com um só dos teus olhos do que com os dois ires para o inferno. Se a tua mão te faz tropeçar, corta e lança de ti. O que esse texto está dizendo? Está dizendo para você tomar medida drástica contra essas situações de pecado. Se você se vê na predisposição de ficar pecando continuamente contra Deus, você tem que tomar medidas sérias, medidas profundas, medidas drásticas contra esse hábito de estar pecando contra Deus, porque os pecadores não prevalecerão no juízo, nem os ímpios na congregação dos justos. Então, há uma necessidade de estar se policiando nas atitudes, nas ações, e você precisa tomar medida muito séria. Meu amigo Sebinho Lima, seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico. Tem que tomar medida séria contra o pecado, porque se você não tomar medidas sérias contra o pecado vai te engolir. O Senhor diz para Caim: o pecado jaz à tua porta, sobre ti será o seu assédio, mas compete a você dominá-lo. Tem que dominar o pecado. Se não dominar o pecado, viverá dominado por ele. Então você tem que tomar uma decisão muito séria. Por isso que ele diz: teu olho te faz pecar, arranca. É melhor você ficar sem olho do que você ir para o inferno. Teu braço te faz pecar, você costuma roubar, arranca esse braço, porque é melhor você ir para o céu sem os braços do que você ir para o inferno com os dois. Claro que essas questões físicas, elas não vão alterar a realidade nos céus, mas ele está falando numa linguagem acessível aos homens, numa linguagem compreensível aos homens. Ainda que você fique com alguma deformação, é melhor do que você perca a sua salvação. É isso que o texto vem nos ensinar. O versículo 30 vai dizer para nós o seguinte, aliás, 31. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Olha o que esse texto está falando para nós. Aqui entra uma outra questão. Além do adultério, agora vem a questão do divórcio, que está seriamente relacionado com o adultério. E aqui há uma necessidade de vigilância, porque o adultério, pessoal, é assim: não é que a pessoa seja mal, irresponsável ou leviana, mas é porque é muito simples. Se você botar fogo perto de gasolina, não tem como, o fogo vai se alastrar. Assim é essa questão da prostituição. Todos nós que temos uma vida sexual ativa ou não, mas que os corpos operam naturalmente, um é estimulado pelo outro. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente discorre, tudo isso tem influência no despertar dos desejos da libido. Então, tudo isso tem consequência. Por isso que a gente tem que tomar cuidado sobre o que a gente conversa, que tipo de relacionamento nós temos, qual o tipo de contato que você tem com as pessoas, para você não incorrer nisso aqui, né, da prostituição. E essa questão do divórcio é alimentada também pela falta de cuidado nessa área. O Wellington, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo nesse momento. Então, primeira coisa que o Senhor vai falar, e que todos os cristãos têm consciência, é que Deus abomina o divórcio. Deus não deseja que o divórcio aconteça. Por isso é que o texto diz que qualquer que deixar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe tornar adúltera, e aquele que se casar com ela comete adultério. Deus odeia o divórcio. E hoje nós estamos vivendo um tempo: eu brigo demais com a minha esposa, não consigo me entender, vou largá-la. Ou eu brigo demais com o meu marido e não consigo mais suportar essa situação, vou largá-lo. Você está pecando, porque não são essas as razões que devem levar um casamento ao fim. Porque antes de você dizer que não suporta o seu marido ou você não suporta a sua mulher, você tem que entender que você tem a missão de suportar espiritualmente em amor o seu irmão e o seu próximo. Você tem essa missão. Se a questão é só de desentendimento, então busque o caminho da paz. Bem-aventurados são os pacificadores, porque dele é o reino dos céus. Veja o caso de José, que não queria difamar a sua esposa.
Pastor Marcos Bezerra, seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico ao vivo. Então, quando você olha para o texto sagrado, você se depara com essa realidade. Deus odeia o divórcio. Então, não pode abrir espaço na sua vida para que isso esteja acontecendo aqui e acolá de forma desregrada. Esses dias até alguém falava para mim assim: olha, pastor, se você não me aceitar na situação que eu estou, vou procurar uma outra igreja para eu me congregar. E a verdade é que a resposta ela é muito simples: fique à vontade. Se não quiser servir a Deus, se não quiser fazer a vontade de Deus, o mundo é o melhor lugar. Mas se alguém que concorda em você viver um relacionamento qualquer, de qualquer forma, dentro da denominação que ele dirige, problema dele com Deus, fique à vontade para você ir e vir quando quiser, porque na verdade temos que seguir a palavra de Deus e voluntariamente. Carla e Jocil, sejam bem-vindos à nossa transmissão ao vivo nesse momento. Outra coisa interessante são as exceções, a imoralidade sexual que o texto vai apresentar. Quais são as práticas que permitem um novo casamento? Primeiro é o óbito. O óbito é o único que é consenso geral e não há nenhum questionamento. Mas aqui Jesus falou das relações sexuais ilícitas, ou seja, o cara é casado, mas está se prostituindo, a mulher da mesma forma. Então, nesse caso, ele está livre para separar, seja o cara tendo relações com uma mulher, ou tendo relações com um outro cara, não é? Que é a imoralidade da sodomia, ou o cara tendo relações com animais. Nessas situações, por causa da imoralidade, da porneia, da prostituição, essa pessoa está, de acordo com as palavras de Jesus Cristo, apta para largar esse relacionamento aí. E claro, se não houver perdão, havendo perdão, nada disso vai dar permissão ou legalidade para que esse casamento se dissolva, esse casamento seja destruído. Avançando, verso 33, também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco em preto, ou seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passa vem do maligno. Na questão do juramento, nós nos deparamos agora com duas outras situações. A primeira é que você não pode estar jurando nem pelo céu, jurar pela terra, por Jerusalém ou pela tua cabeça. Dentre muitas razões, irmã Clarice, seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo. Dentre muitas razões, porque nós discordamos de pessoas que fazem juramentos, sejam eles de que natureza forem, é exatamente por isso, porque nós não temos autorização por jurar por nada. Nós temos que dar a nossa palavra de sim ou de não. Se passar alguma coisa além disso, é de procedência maligna e a Deus desagrada. Então, nós não vamos jurar por nada. Se você tiver que fazer parte, seja lá do que for, e para isso você tem que fazer um juramento, igual nas sociedades secretas, que há um juramento que as pessoas juram pela sua própria vida, jura pela sua cabeça. Esse texto aqui proíbe de fazer esse juramento, porque você não tem nenhum poder de tornar um cabelo branco em preto. Como é que você vai comprometer aquilo que não é da sua competência, é de competência de Deus? Então não pode ser feito nenhum juramento dessa natureza. O Wellington Bueno Almeida, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. A outra situação, ainda tratando dessa questão do juramento, a sua palavra ela deve ser definitiva, ou sim ou não. Ou você está dentro ou você está fora, ou é ou não é. E o que disso passar é de procedência maligna. O que é procedência maligna? É o fato de que agora, no século XXI, as pessoas estão tentando adaptar. Estão dizendo, não, está lá dessa forma, mas não é bem assim, porque a gente pode pensar dessa maneira ou dessa outra, e as pessoas vão buscando uma desculpa que, no final das contas, não fecham e vai resultar em condenação eterna para todos esses. Depois a vingança. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente.
Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, ou ao que demandai tirar-te a túnica, deixa-lhes também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá 2 com ele. Dá quem te pede, não voltes às costas ao que deseja que lhes emprestes. Então vejam, falando da vingança, a primeira coisa que o texto vai colocar diante de nós é que não é da nossa competência se vingar, porque o Senhor disse, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei a cada um conforme as suas obras. Então o que as pessoas fazem de mal, fazem de ruim, elas vão pagar, elas podem não pagar para você, mas tem um dia do encontro com Deus que elas terão que pagar. Maria Diana de Oliveira, seja bem-vinda a nosso comentário bíblico ao vivo. A vingança pertence a Deus, então coloque nas mãos de Deus e Ele vai resolver. E o texto começa dizendo para a gente não resistir com maldade ao perverso. Esse texto, lembra daquilo que nós comentamos anteriormente, fala de um contexto de relacionamento na comunidade fraterna. Não está falando numa situação de guerra, não está falando numa situação de roubo, não está falando numa situação de invasão domiciliar, nada disso. Esse texto está se referindo ao relacionamento entre os irmãos. Estava lá na discussão com os irmãos, foi pelas tantas, e ali rolou porrada. Então o texto está dizendo, não haja com teu irmão olho por olho, dente por dente. Porque o Senhor Jesus vai nos dar nova orientação. Aqui ele diz que é para não resistir com perversidade. Mas outra coisa que aqui vai falar é que nós precisamos auxiliar aqueles que precisam de nós também. Ou seja, há pessoas que elas são terríveis no relacionamento delas. Elas têm dificuldade de comprar e pagar, elas têm dificuldade desse tipo de coisa. E aí eles chegam, às vezes, querendo um empréstimo com a gente. Então, o texto diz assim, não volte às costas, né? Dá a quem te pede e não volte às costas ao que deseja que lhe emprestes. Falando exatamente da comunidade dos discípulos. O que tem que acontecer? Por isso é que é necessário você logo tomar as medidas disciplinares. Senão, as pessoas estão ali vivendo como inocentes, então você vai ter que agir com elas, já que você está concordando com o erro delas, você vai ter que se submeter a esse tipo de coisa, de empréstimo, e tantas outras coisas. Por isso o texto sagrado nos recomenda a gente ir a essas pessoas e a gente tratar com elas aquilo que precisam ser tratado. Mas você não vai precisar querer prejudicar, destruir, fazer qualquer coisa. Por isso que ele diz, não há alguém sábio entre vós, aí você junta as pessoas para discorrer sobre aquela situação. O texto sagrado vai dizer para nós, vai dar para nós uma regra muito clara, e parece que é muito dura, mas meu Deus, uma pessoa enrolada, eu vou ter que emprestar para ela. Se você não denuncia os erros dela e não trata a nível de conselho da igreja, então você está concordando que ela é inocente daquilo. E por essa questão, você vai ter que se submeter a essas coisas ruins, já que você está sendo conivente com as práticas pecaminosas de outro. Por isso que nós temos que estar confrontando as pessoas com os seus pecados e desafiando-as a uma mudança por meio da fé em Jesus Cristo. Mas o texto nós devemos auxiliar as pessoas que precisam de nós e não resistir às pessoas com maldade. E aí vem uma série de coisas interessantes. Por exemplo, essa questão do bater na face e virar a outra. O Senhor Jesus, ele apanhou na face quando os soldados vieram prender. Mas não há nenhum relato que Jesus disse assim, bate aqui do outro lado da cara. Ele não fez isso. Mas Jesus deu-lhe a outra face sim, quando o Senhor Jesus não agiu com hostilidade. Mas ele naquela situação se entregou ao propósito e à vontade de Deus. E é isso que nós precisamos e devemos estar fazendo. Josafá Nascimento, seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico. Meu amigo de infância, Fábio Nunes, muito obrigado por participar do nosso comentário bíblico aqui diariamente. E por fim vem a questão do amor ao próximo. O texto diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre bons e maus e vi chuva sobre justos e injustos.
Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os que vos saúdam, os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste. Nesta questão do amor ao próximo, o Senhor nos deu uma missão muito interessante. Aos seus inimigos, ore por ele. Ore pelos seus inimigos e ame os seus inimigos. E aí vem a questão: quantas pessoas você está vendo inimizade umas com as outras no seio da comunidade? No meio da igreja, pessoas vivendo inimizade, querendo se intrigar com esse, com aquele, não falo com esse, não vou com a cara daquele. Quantas pessoas você vê? E é exatamente o que esse texto diz: ame essas pessoas, ore por essas pessoas. Como nós falamos, alguém que te causou algum prejuízo, ore por essa pessoa, ame essa pessoa. Isso não significa dizer que você não vai chamar a liderança da igreja, a direção da igreja, para tratarmos a situação dessa pessoa. Muito pelo contrário, vamos tratar a situação dessa pessoa, mas não esqueça de amar. O texto sagrado diz que é para a gente detestar até a roupa contaminada pela iniquidade, ou seja, detestar a desonestidade, detestar o roubo, detestar a falsidade, tudo isso aí. Mas a pessoa nós temos que amar e dar um jeito de ampará-la, cuidar e tratar das suas falibilidades. Por fim, o texto nos convida a sermos imitadores de Deus, quando diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. O que esse texto está dizendo? Desenvolva o caráter de Deus. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Moralmente falando, muitos perderam isso, mas quando você se converte a Jesus, como crente em Jesus, a imagem de Deus é restaurada na sua vida e você precisa valorizar isso. Esses são os fundamentos e as bases elementares da vida cristã. Você precisa estar vigiando sobre essas coisas, meditando sobre elas. Cuidado com o adultério, cuidado com o divórcio, não faça nenhuma espécie de juramento, não tome vingança contra ninguém. A Deus pertence a vingança e ame o seu próximo como a si mesmo. Essas são as mensagens que o Senhor nos ensinou. Que Deus em Cristo abençoe você e eu aguardo você amanhã no nosso próximo comentário bíblico. Muito obrigado pela sua audiência.